mente! Caraca, tu és tão feia, senhora. É, senhora, já lhe tratado isto. Eu acho que isso é bexiga descaída. Não, aquilo para mim é uma bola de pus que ele está ali. Ah, senhor, a gente já vai tratar disto. Dás-me a injeção. Ah, senhor. O que é que a senhora vai fazer? Ah, senhor, tem que puxar isso para fora. Não, é só, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Cá está ele. É, senhor, calma aí. Se você sair daqui comer novo, vá ver. É, senhor. Esta coisa não se... Ai, olha, Isso deve ter sido um chinês. Ai! É só tem que ser. Ainda não comecei. Só 10 segundos. Cuidado que se lavarão, senhor. É só, eu não vou esticle. Ele vai... Eu nem te disse que era uma bola de pus. Credo, senhor, isso está bom. Sinto-me tão leve. Ele está-se consolando. Ele está-se consolando. Eu sei que sai dali. Ele vai ver onde quer ver. Mas pronto, além da bola, além do esticle de senhor, o que é que o senhor quer mais? Tão bom. Eu sinto-me tão bem. Agora vamos ver passar uma receitazinha. Receita? O senhor já deu tudo para ser. A senhora já deu tudo para passar receitas. Não sei leitura, mas ver passar uma receitazinha. É melhor, pelo amor de Deus. É paguei, não me está sempre a andar. É paguei. Olha lá, para a frente é que é Lisboa, vamos embora. Dá um tratamento ao armazém que ele está com pressa, para lá. 3 caracoles. 3 caracoles? O senhor tem que se sentar. 3 caracoles na bemba. Na bem, o que é isso? Na bemba, aquelas máquinas que se usam hoje em dia. Para fazer um xarope. Sai. Mas para que xarope? Para! Epa, caracol! É para o seu bebê. Para mim, bebê. É, sim, senhor. Olha, mas o que é? Baba de lesma. Tem que ser. Cruticos. Barba de lesma. Baba de lesma. Poxa. A moça é fama. A lesma, nem moço nem fama. E depois, o terceiro dia, um gato capaz. Tem que ser capaz. Isto é tudo o que mesmo sei. Quem tem um biquito, que o senhor a ver, remete o biquito. Não interessa se é de dizer isso ou sei. Um gato capaz pendurado na chaminé. Corta-se a cabeça. E deixa-se escorrer o sangue. Vamos já a casa toda. Ainda vive sozinho, ainda vem limpar a casa. O problema já não é, né? Não se esqueça. Baba de caracol na bemba. Sim. Tem que comprar uma bemba. 1995 euros. Uma bemba que for 5 mil euros, ele não tem nada a ver com isso. Pronto, agora quanto é que o homem vai pagar? O homem está com prazo. E vai pagar. Claro, então, para as vinhas aqui de graça. Só cara é bom. 150 euros. 150 euros? Epa, eu nem me importo pagar isso. Olha cá, Jaco. O dinheiro está aqui dando. Eita, engadanhou.
Pronto. Passez-mi volo. Se tu les acompanhes la porte. Ici, c'est le crevin. Oh, senhor, se não correr bem, tem que correr bem. Muito obrigado. Quand isso me nariz, putain. Piga-te. Olha, até já um pão. Isso não é brincadeira nenhuma. Tá na hora, tu fazes uma opção. Tu achas? Vai lá. É o próximo, eu vou fingir já. Aguenta-me os brincos. Aguenta-me, que senão isso vai saltar tudo. Que venha o próximo. Vamos quase para me arretar. Já está. Agora, deixa-me ver a agenda. Epa. É a nossa glicerina. Tu és carneira de meu cuis. E tu vais-me levar à casa aquelas desgraçadas que eu não acredito naquilo. E tu és uma toura. Pois sei, tu és uma carneira desgraçada. E é verdade, nem era aquelas cores que estão ali, mas e você, eu tenho que... E pronto, é que está. Mas eu não quero saber que tem que tirar esse tema, que quer saber com quem é que ele anda. Eu também quero saber com quem é que ele anda, mas tu achas que elas já que nos vão dizer? Vá dizer sim. Ai, Jesus querido. Isso pela felicidade é mesmo. Tu dizes que é aqui neste nome? É aqui. Vá. Ai, Tu és uma senhor. carneira. E tu és uma carneira. Tu és uma toura Vais-me carneira. levar para esta casa que eu não acredito em nada disso. Vais ver. Mas quero saber com quem é que está. Se nos enganar, eu corto-lhe as ventas. E qual é o seu signo? Carneira como a raia de E a Paris. senhora? Toura. Peraí, que a propriedade já venu ici. Lá lá. O ator e a carneira, quanto tem? Uma pequena viva. Tu estás levando muito dinheiro. Que desgraça. Eu já posso mandar entrar. Arma cerca. Thank you.